Queria cumprimentar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cumprimento todas as senadoras e os senadores, as deputadas e os deputados, os presidentes de partido, as lideranças dos movimentos sociais, as mulheres e os homens de meu país. Hoje, o Senado Federal tomou uma decisão que entra para a história das grandes injustiças. Os senadores que votaram pelo impeachment escolheram rasgar a Constituição Federal. Decidiram pela interrupção do mandato de uma presidenta que não cometeu crime de responsabilidade. Condenaram uma inocente e consumaram um golpe parlamentar. Com a aprovação do meu afastamento definitivo, políticos que buscam desesperadamente escapar do braço da justiça tomarão o poder unidos aos derrotados nas últimas 4 eleições. Não ascendem ao governo pelo voto direto, como eu e Lula fizemos em 2002, 2006, 2010 e 2014. Apropriam-se do poder por meio de um golpe de Estado. É o segundo golpe de Estado que enfrento na vida. Primeiro, o golpe militar, apoiado na truculência das armas, da repressão e da tortura, me atingiu quando eu era uma jovem militante. O segundo, o golpe parlamentar, desfechado hoje por meio de uma farsa jurídica, me derruba do cargo para o qual fui eleita pelo povo. É uma inequívoca eleição indireta, em que 61 senadores substituem a vontade expressa de 54,5 milhões de votos. É uma fraude contra a qual ainda vamos recorrer em todas as instâncias possíveis. Causa espanto que a maior ação contra a corrupção da nossa história, propiciada por ações desenvolvidas e leis aprovadas e sancionadas a partir de 2003, e aprofundadas em meu governo, leve justamente ao poder um grupo de corruptos investigados. O projeto nacional progressista, inclusivo e democrático, que represento, está sendo interrompido por uma poderosa força conservadora e reacionária, com o apoio de uma imprensa facciosa. Vão capturar as instituições do Estado para colocá-las a serviço do mais radical liberalismo econômico e de retrocesso social. Acabam de derrubar a primeira mulher eleita presidenta do Brasil, sem que haja qualquer justificativa constitucional para este impeachment. Mas o golpe não foi cometido apenas contra mim e contra o meu partido ou os partidos aliados que me apoiam hoje. Isso foi apenas o começo. O golpe vai atingir indistintamente qualquer organização política progressista e democrática. O golpe é contra os movimentos sociais e sindicais e contra os que lutam por direitos em todas as suas acepções. Direito ao trabalho e à proteção de leis trabalhistas, direito a uma aposentadoria justa, direito à moradia e à terra, direito à educação, à saúde e à cultura, direito aos jovens de protagonizarem sua própria história, direito dos negros, dos indígenas, da população LGBT, das mulheres, direito de se manifestar sem ser reprimido. O golpe é contra o povo e contra a nação. O golpe é misógino, o golpe é homofóbico, o golpe é racista. É a imposição da cultura da intolerância, do preconceito e da violência. Peço às brasileiras e aos brasileiros que me ouçam. Falo aos mais de 54,5 milhões de votos e pessoas que assumiram e consubstanciam esses votos, que os depositaram nas urnas, me aprovando pela segunda vez para a presidência da República Federativa do Brasil. Falo aos 110 milhões que participaram dessas eleições, que saíram de suas casas e que foram
colocar o seu desejo, o seu interesse e aquilo que aspiram para o Brasil dentro da urna indevassável. Falo principalmente aos brasileiros que, durante o meu governo, superaram a miséria, realizaram o sonho da casa própria, começaram a receber atendimento médico, entraram na universidade e deixaram de ser invisíveis aos olhos da nação, passando a ter direitos que sempre lhes foram negados. A descrença e a mágoa que nos atingem em momentos como esse são péssimas conselheiras. Não desistam da luta, ouçam bem. Eles pensam que nos venceram, mas estão enganados. Sei que todos nós vamos lutar. Haverá contra eles a mais firme, cansável e enérgica oposição que um governo golpista pode sofrer. Repito, haverá contra eles a mais determinada oposição que um governo golpista pode sofrer. Quando o presidente Lula foi eleito pela primeira vez em 2003, chegamos ao governo cantando juntos que ninguém devia ter medo de ser feliz, que ninguém devia ter medo de ter esperança, porque muitas vezes nós, lutando, conseguíamos conquistar essa esperança e transformá-la em realidade. Por mais de 13 anos, realizamos com sucesso um projeto que promoveu a maior inclusão social e redução de desigualdades da história de nosso país. Essa história não acaba assim. Estou certa que a interrupção desse processo pelo golpe de Estado não é definitiva. Não voltaremos apenas para satisfazer nossos desejos ou nossa vaidade. Nós voltaremos para continuar nossa jornada rumo a um Brasil em que o povo é soberano. Espero que saibamos nos unir em defesa de causas comuns a todos os progressistas, independentemente de filiação partidária ou posição política. Proponho que lutemos todos juntos contra o retrocesso, contra a agenda conservadora, contra a extinção de direitos, pela soberania nacional e pelo restabelecimento pleno da democracia. Saio da presidência como entrei, sem ter incorrido em qualquer ato ilícito, sem ter traído qualquer de meus compromissos, com dignidade, carregando no peito o mesmo amor e admiração pelas brasileiras e brasileiros e a mesma vontade de continuar lutando pelo Brasil. Eu vivi a minha verdade, dei o melhor de minha capacidade, não fugi de minhas responsabilidades, me emocionei com o sofrimento humano, me comovi na luta contra a miséria e a fome e combati a desigualdade. Travei bons combates, perdi alguns, venci muitos. E, neste momento, me inspiro em Darcy Ribeiro para dizer: não gostaria, mais uma vez, não gostaria de estar no lugar dos que se julgam vencedores. A história será implacável com eles, como já o foi em décadas passadas. As mulheres brasileiras que me cobriram de flores e de carinho, peço que acreditem sempre que vocês podem. As futuras gerações de brasileiras saberão que, na primeira vez que uma mulher assumiu a presidência da República, a presidência do Brasil, o machismo e a misoginia mostraram suas feias faces. Abrimos um caminho de mão única em direção à igualdade de gênero. Nada poderá nos fazer recuar. Neste momento, não direi adeus a vocês. Tenho certeza de que posso dizer até daqui a pouco. Ou eu ou outros
assumirão este processo. Eu, a partir de agora, lutarei incansavelmente para continuar a construir um Brasil melhor. E tenho certeza que outras e outros assumirão no futuro um papel que está baseado na eleição direta, na escolha direta dos governantes pelo povo. Encerro compartilhando com vocês um belíssimo alento do poeta russo Mayakovsky. Não estamos alegres, é certo, mas também por que razão haveríamos de ficar tristes? O mar da história é agitado, as ameaças e as guerras haveremos de atravessá-las, rompê-las ao meio, cortando-as como uma quilha corta. Um carinhoso abraço a todo o povo brasileiro, às mulheres e aos homens do meu país. E um abraço especial a todos os homens e mulheres que compartilham comigo a crença na democracia e o sonho da justiça em todas as suas dimensões. Muito obrigado. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Gilberto Martins, nós estamos aqui, Peraí, saindo um som aqui, peraí, agora vai. Pois é, a gente está iniciando mais uma live aqui na TV Resistência Contemporânea, eu, a professora Tatiana Coelho. Nós estamos dentro do Março Mulheres na Resistência, com uma homenagem importante a uma das mulheres mais importantes da história da República Brasileira, que é a presidenta Dilma Rousseff. Como vocês viram, o discurso profético da presidenta, o que ela profetizou está acontecendo. O que ela disse em 11 minutos de discurso está acontecendo. O golpe não foi contra a Dilma, contra o Lula, contra o Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. O golpe foi contra o povo brasileiro. Nesse momento, nós estamos sendo desgovernados por um grupo de corruptos, como ela falou. O Centrão, você não encontra quase nenhum deputado ou deputada do Centrão que não seja corrupto ou corrupta. Então, o que a Dilma falou e emocionou a gente, eu assisti esse vídeo na época, assisti agora há pouco, antes de entrar no ar com a Tatiana Coelho, e é emocionante. Então, a gente vai conversar aqui com a professora Tatiana Coelho, dentro do Março, como é que chama? Mulheres na Resistência, para a gente fechar esse programa dentro do nosso canal. Eu quero dar uma boa tarde para a Tatiana Coelho, tudo bem com você? Boa tarde, meu querido, tudo ótimo. E você, tudo bem? Boa tarde a todas, a todos, a todes presentes. Não consigo ver quem está presente aqui, não sei por que, não passa. Então, se eu não der um boa tarde pessoalmente, você me desculpa. Ela tá com o tripézinho. Tá tudo dando errado. Não, mas tá tudo bem agora. Não, tá tudo ótimo, só caiu. Foi golpe. Então é isso. Eu quero dar um grande abraço aqui para o Givaldo Arruda, Março Mulheres na Resistência, que é uma espécie de programação que o nosso canal fez em homenagem às mulheres. Todo dia é dia de mulheres, ou das mulheres. Então, a gente criou o Março Mulheres na Resistência e a gente está fechando de hoje até dia 1º. Quero agradecer o Givaldo Arruda, meu pai, kkkk, com a queda do telefone. Ainda bem que eu pus película hoje. Ainda bem. O professor Cláudio Bento. Opa, cheguei em boa hora. Boa tarde, Gilbert e Tatiana. Boa tarde, meu querido. Muita saudade. Estou esperando você vir me visitar, viu? Acabando essa pandemia, eu não esqueci, não.
Josenias Freitas, realmente, Dilma, o machismo do cachorro Temer ganancioso te tirou do poder injustamente. Nós vamos discutir isso e você vai ver que não foi o Temer. Que isso, Gilbert? Eu vou ficar zangado contigo. Não foi o Temer. A gente vai explicar para você aqui agora, tá? O Temer foi o instrumento do grande capital, o instrumento do machismo brasileiro, o instrumento das políticas neoliberais, o instrumento do imperialismo estadunidense e europeu, e nós, como trabalhadoras e trabalhadores, precisamos tentar entender essa questão mais ampla. Concordo com o Josenias Freitas, que ele estava ali à frente, foi um dos articuladores principais do golpe, mas o Temer não deu o golpe. Jorge Ângelo, falta pouco, Dilma, o Lula vem aí com mais força, boa tarde, amigo. Rio de Janeiro, Jorge Ângelo, muito obrigado, o Givaldo está lembrando para dar aqui o gostei, e a gente vai rapidamente, eu quero, em nome da Tatiana, do Givalber, de toda a equipe, eu quero agradecer ao Enoque Rangel. Olha como é legal. O Enoque, ele tem vindo quase todas as lives do canal. Todas. E, se não me engano, a última delas, ele avisou para nós. Gilbert, Marilene, eu vou entrar como membro. E hoje ele entrou como membro. Muito obrigado, Enoque Rangel. Obrigado, Jorge Ângelo. Obrigado ao VK. E a gente vai lembrar vocês rapidamente, para eu passar a palavra para a Tatiana, que é o seguinte. Em 2014, vamos começar de 2014, para a gente não ir lá em 2013, porque fica mais complicado e muito longo. Em 2014, a Dilma venceu as eleições do Aécio Neves, do PSDB. O Aécio Neves não aceitou não aceitou a derrota e fez um discurso golpista lá no Senado. Ele era senador, hoje ele é deputado federal. Aquele discurso, pessoal, golpista, se tivéssemos uma justiça funcionando, sairia dali preso. Ele fez o discurso golpista, foi ovacionado por vários pares, e a partir dali, ele abriu a tampa de um esgoto que a gente não consegue fechar. Existem várias coisas que estão aí dentro do cenário presente e futuro do Brasil que pode ajudar a gente a fechar essa tampa e colocar de volta esses vermes que emergiram à superfície. Entre eles, o Aécio, o FHC, grande parte do PSDB, o Bolsonaro, o clã, todos os filhos 01, 02, 03, 04, a família toda. São milicianos, genocidas, criminosos que deveriam estar presos. Agora, o mais importante a gente entender desse golpe é basear no que a Dilma falou, que a Tatiana vai falar agora. O golpe é um golpe contra uma mulher, é um golpe contra a classe trabalhadora, é um golpe neoliberal, é um golpe para ajustar o Brasil às políticas neoliberais. São pontos importantes que a gente não pode esquecer de falar. Eu fiz uma contextualização muito rápida, sofremos um golpe em 2016, a Dilma não governou 2015, 2016, ela foi cercada e derrubada, tá? E isso como parte de um projeto maior das elites brasileiras, prenderam Lula e elegeram a extrema-direita. Eu vou passar para a Tatiana, para ela começar a falar o que ela quiser falar, mas eu gostaria que ela tentasse passar para nós, falar um pouquinho o porquê do título, O Corpo do Golpe, Dilma Rousseff. Por favor, Tatiana. Bom, boa tarde novamente a todas, a todos presentes. Eu não estou conseguindo ver, gente, desculpa, como eu falei, quem está passando, não sei se é problema do celular, mas já fica meu agradecimento aí de quem se tornou membro, de quem está presente, quem está prestigiando esse diálogo, né? E vamos à sua querida pergunta, grande Gilbert. Por que o corpo do golpe, né? Porque o corpo é político. É a pergunta, eu acho que é a resposta mais viável para essa abordagem. O corpo é político e o corpo feminino é o corpo que mais sofre com a desigualdade da relação política, dentro da perspectiva de gênero. Eu estou falando aqui entre masculino e feminino, né? Não estou abrindo para outras perspectivas. Então, a Dilma, quando ela faz esse discurso, ela coloca várias vertentes do golpe. O golpe ele foi econômico, ele foi de classe,
ele foi de raça, ele foi por causa da descoberta do pré-sal. Então, ela coloca aspectos econômicos, mas tem um aspecto que se soma a outros, que é a característica da misoginia. O que seria essa misoginia, né? É o ataque ao corpo feminino, que foi muito proferido durante os 2 mandatos do governo Dilma Rousseff. E isso não é novo na nossa história, não tem nada de novo aí, né? Só que nesse governo, por ser a primeira mulher a chegar no mais alto cargo do executivo no Brasil, nós podemos a desigualdade se arraigou, porque a gente teve um contexto de ódio, e todo esse ódio que já é arraigado à nossa estrutura patriarcal, ao feminino, né, esse feminino que transgride o seu lugar historicamente dado, posto, que é o ambiente do privado, ele culmina no processo do ódio, da misoginia, do discurso que não aceita a diferença, né? Mas esse discurso de ódio em relação às mulheres no espaço público, ele não é específico ao governo Dilma. Se a gente pega uma abordagem histórica das mulheres nos espaços políticos, isso vem de longa data, isso é secular, isso é desde a história antiga. No Brasil, de uma forma pior, que nós temos uma herança patriarcal, nós temos uma herança escravista, nós temos uma herança latifundiária, nós temos uma herança de desigualdade arraigada e que se interseccionam a todo tempo, e isso culminou nesse discurso de misoginia contra a Dilma Rousseff. Nós vimos isso, por exemplo, nos diversos, não só nos discursos textuais, mas nos discursos imagéticos também. O corpo feminino, ele é um lugar da violência, principalmente quando esse corpo ele transgride o seu lugar natural, sim, digamos, imposto, naturalmente imposto, que é o ambiente privado. A gente pode pegar essas minúcias na nossa própria linguística, no próprio campo do discurso, no campo da semântica, né? Discurso é poder, comunicação é poder. Você vê o poder das mídias sociais, isso é comunicação. Então, a partir do momento que você profere, você opera, você reproduz e produz um discurso, você está exercendo uma forma de poder. Então, o discurso proferido sobre o corpo da Dilma Rousseff é um discurso já muito antigo, mas que culminou, né? Ele dá força, ele dá ainda mais potência para esse golpe. Talvez se fosse, não estou falando que se fosse um corpo masculino de esquerda, será que não teria sido golpe? Não é o questionamento aqui. Não tem como a gente fazer essa análise, porque historiador, ele não é, nós não lidamos com previsões, nós lidamos com fatos, né? Mas eu tenho certeza que a violência sobre o corpo seria menor. Se fosse um homem no poder, a violência proferida sobre esse corpo seria menor. Isso é sem sombra de dúvidas. Quando a gente fala, por exemplo, desse espaço destinado histórico da mulher do privado, a gente vai na própria palavra. Quando eu pego a palavra um homem público, no seu próprio imaginário você já reproduz um homem que ocupa lugares, provavelmente, em lugares públicos, lugares de poder, lugares de trabalho. Se eu falo uma mulher pública, isso já remete a uma desqualificação imediata, historicamente. A nossa sociedade confunde. O que é a mulher pública? É o corpo público. É o corpo da prostituta. Né? É aquele corpo que fugiu ao que é colocado, ao que é determinado, que é o lugar privado. Então, nós temos aí uma mulher no lugar público, uma mulher de esquerda e uma mulher que ainda, digamos assim, ainda não se encaixa nos estereótipos da construção do feminino. Né? A Dilma não é uma mulher delicada, e eu não estou falando que isso aqui é problema, gente. Isso é uma construção social. Mulheres não são construídas socialmente para isso, né? Para ser o sexo frágil e nisso o masculino ser forte. A mulher no privado para o homem no público, né? Uma mulher, digamos, ela é a cuidadora e o homem é o provedor. Então, a gente vai vendo que as características entre feminino e masculino, elas são relacionais. Ela se constrói a partir
do outro. Então, justamente a Dilma, por não se encaixar, primeiramente, ela não tem o estereótipo construído historicamente desse feminino, do passivo, do delicado, né, da fragilidade, né, que tanto é que falavam, em vez de eu tenho um discurso dela que é maravilhoso, ela fala assim: quando eu tomava decisões enfáticas, falavam que eu era autoritária e não uma mulher firme. Então, quando, por exemplo, eu pego uma outra figura de um estadista que tomam decisões que devem ser tomadas enquanto estadista e que são decisões, pode ser impositivas, podem ser imperativas, você não associa essa decisão do estadista a um corpo. Você associa a figura de um partido. Você pode debochar dele por ser um partido, ou você pode nem debochar ou nem fazer piada. Você aceita essa decisão vindo do corpo masculino, mas você não aceita uma decisão vindo do corpo feminino. Então, esse golpe, ele foi misógino por isso, porque foi muito violento. Quem acompanhou todo o processo do golpe lembra muito bem das imagens proferidas no governo Dilma Rousseff, né? Nós tivemos, eu lembro como se fosse ontem, se eu não me engano, foi no segundo mandato, no segundo mandato dela, que é quando ela foi reeleita, e a roupa que ela vestiu para poder tomar posse. Se eu não me engano, não sei se foi capa da Veja, ela com essa roupa, não lembro, foi capa de alguma revista. Mas o que circulou na mídia social era justamente, ninguém falou, por exemplo, sobre a questão da disputa eleitoral, não foram discursos muito ecoados, né? O discurso mais ecoado foi a vestimenta da presidenta, que ela estava parecendo um bujão de gás no dia da posse. Em toda a história do Brasil, quando você analisa um presidente quando chega ao poder, eu nunca vi a mídia, seja ela a mídia dominante, seja a mídia alternativa, você nunca vê um discurso que vai criticar a vestimenta de um estadista. Nós temos aí vários que se vestiram e se vestem super mal. A gente tem uns ridículos que nem máscara sabe colocar, né? E foi extremamente violento, falando que era uma mulher, olha, ela tá parecendo um bujão de gás, olha como ela é feia, né? Ah, isso é carência, você tá vendo? Ela nem marido tem. Eu lembro como se fosse hoje, quando a Dilma assumiu e levou consigo no carro a própria filha. Vocês lembram dessa imagem? Como foi linda? Como foi linda ela assumir e como ela não tinha um companheiro, ela levou a própria filha para acompanhá-la. E foram vários os discursos falando, olha aí, ó, sem macho, sem marido, é por isso que é assim, é frígida, né? E isso, gente, não são discursos recentes. Isso é só a ponta de um iceberg histórico. Se a gente analisa historicamente, não só a história do Brasil, mas como a história geral, mas no Brasil e na América Latina, esse patriarcado é muito forte, porque se intersecciona com vários outros fatores de desigualdade, o corpo dela foi um alvo. Foi o alvo do ódio. O corpo da Dilma foi o alvo do ódio. Porque ali, quem não concordava, não só com a política da esquerda, com a política do PT, não concordava com a política de estadista dela, pega o corpo como instrumento e faz desse corpo um alvo. E isso é muito perigoso. Por que isso é muito perigoso? Porque é violência. Ninguém bateu. Violência não é só física. Existe uma violência que é defendida pelo Pierre Bourdieu, que ele coloca que, às vezes, a violência simbólica, que é o que aconteceu com a Dilma, né, que é essa violência proferida pelos discursos, que ela é do cotidiano, ela é diária. Então, ela vem no psicológico, diariamente, que o que várias mulheres sofrem diariamente, mas as mulheres que estão nos espaços de poder sofrem ainda mais. Por quê? Porque aquele campo é um campo masculino e branco. Ele não é só masculino, ele é masculino, ele é branco e ele é heteronormativo. Então, você imagina uma mulher adentrar essa arena. Não é fácil. Uma mulher adentrar a arena política, ela usurpar historicamente o lugar privado, que é o lugar autorizado socialmente para ela, isso já é uma grande ousadia. E uma mulher de esquerda assumir esse lugar,
Então, os discursos vão se sobrepondo, vão se somando. Se sobrepondo, não, desculpa, eles vão se interseccionando, eles vão se cruzando. E a misoginia foi um discurso que potencializou o golpe. Eu não estou falando aqui que não houve outros fatores para o golpe. Houve tão importantes quanto. Mas o discurso misógino, ele faz o quê? Ele potencializa. Ele coloca ela literalmente como alvo, na berlinda. E aí vem a questão, por exemplo, das piadas, né? Da questão do humor. Muitas vezes, esses discursos proferidos contra Dilma Rousseff eram discursos vindo através de charges, através de imagens, através de piadinhas. Espera só um minutinho que minha câmera te travou. Travou para você? Me dá um retorno aí, faz favor. Travou não, né? É porque ela apaga de vez em quando. Então, esse discurso machista e que vem através disfarçado de humor, ele é muito perigoso, porque a charge, as imagens, muitas vezes, ela tem essa função de provocar o humor, né? Mas aí a gente tem que tomar cuidado. Que tipo de humor? Porque foi um péssimo humor, foi um mau humor, e isso não é humor. Quando a gente tem um humor que desqualifica, que humilha, que segrega, que tira o outro do coletivo, isso não é humor, isso é escárnio. Quem fala isso não sou eu, é um historiador chamado Georges Minoir. Ele é especialista em estudar o fenômeno do riso e do risível. E aí, quando você faz uma imagem, por exemplo, da Dilma, tão violenta como aquela, e isso causa um estranhamento imenso para mim, mas ao mesmo tempo eu vejo a sociedade inteira rindo disso, isso é muito perigoso. Porque o risível, o riso e o risível, ele é um sintoma de uma sociedade, ele é um termômetro. Se você vê uma sociedade que ri da violência, uma sociedade que ri da desqualificação, uma sociedade que ri da segregação, que ri do machismo, que ri da homofobia, que ri do feminicídio, se isso não causa estranhamento e nem incômodo numa sociedade, isso é muito perigoso. A gente tem que estar em estado de alerta. Por quê? Porque significa que a sociedade concorda com esse tipo de coisa. A piada, ela naturaliza essas desigualdades. E foi o que aconteceu no governo Dilma. Foi uma brincadeira de mau gosto tão grande que se tornou um escárnio, que se tornou num péssimo humor e que vai desembocar nesse potencial para o golpe. Né? E muita gente pode falar assim, mas deixa eu ajeitar essa câmera. Eu vou falando aqui, gente. Enquanto isso. Tá dando para ver que eu sei, né? É porque ela apaga de vez em quando. Mas isso não é o suficiente. Pode não ser o suficiente, mas é o que eu falei. É mais um aspecto da violência. É mais um aspecto que soma para o termo de violência. Lembrando que violência vem de violar. Então, você está violando o direito de uma estadista de exercer o seu papel enquanto estadista. Eu não critico ninguém, eu vou te dar a palavra, meu querido, só um minuto. Eu não critico ninguém que faça críticas ao governo Dilma, inclusive eu faço críticas ao governo Dilma, enquanto estadista, mas sem criticar o sexo dela. O sexo da Dilma sempre veio à frente antes da crítica política. E isso a gente vê facilmente em todos os discursos da mídia. Sempre, isso eu falo, isso eu já te mostrei, né, porque é o meu objeto de estudo, né, como o corpo dela sempre vem como uma violência antes de criticarem a pessoa jurídica ali, né, a pessoa estadista. Eu queria ouvir críticas voltadas para uma mulher estadista sobre a forma que ela governa, sobre as questões políticas é uma coisa. Você atacar o corpo feminino, isso já é uma outra coisa. São campos que não podem se confundir, porque o corpo, ele é político. O corpo feminino é o corpo mais politizado que existe. Quem fala isso também não sou eu, é uma historiadora chamada Michelle Perrault. Passo a palavra. Desculpa. Tá ótimo, ótimo. Estou tentando ser o mais didático possível. Congelou, Tatiana.
Então, nós estamos aqui, pessoal, falando Voltou? sobre... Voltou, tá tranquilo. Mês, né, o Março Mulheres na Resistência, falando sobre Dilma Rousseff, o corpo do golpe, Dilma Rousseff, com a professora Tatiana Coelho. Eu queria, antes de fazer uma outra questão, a gente está quase chegando no final da nossa live, que é uma questão sobre se tem como ligar a pesquisa que você fez sobre o Pasquim, por exemplo, os desenhos dos chargistas do Pasquim, se tem como, de alguma forma, fazer essa ligação com o que aconteceu com a Dilma Rousseff. Se você puder falar isso para nós, eu quero antes falar aqui rapidamente com a galera aqui. Deixa eu ver se eu consigo conversar com eles aqui rapidão. Ó, eu quero dar um grande abraço ao Enoque Rangel, que é um novo membro do canal. Muito obrigada, Enoque, seja bem-vindo. Chama aí as primos, primas, colegas, coleguinha, todo mundo. Por favor, torne-se membro, deixa o like, vamos embora, gente. A luta é grande. Eu quero mandar um grande abraço para o Jorge Ângelo, lá do Rio de Janeiro, para o VK, tá? Eu quero mandar um grande abraço para o meu irmão Givalber Arruda, o Josenias Freitas, tá? Eu quero pedir o apoio aqui, baseado no que o Givalber escreveu, olha, apertem no gostei, convidem os amigos e amigas para essa live super necessária e importante. Então, ainda tem tempo, mande o link, convide amigos e amigas para vir ouvir a gente aqui, ouvir a Tatiana Coelho sobre Dilma Rousseff. O Jorge Ângelo escreveu aqui, ó, falta pouco, Dilma, Lula vem aí com mais força, boa tarde, amigo, Rio de Janeiro, Jorge Ângelo, Josenias Freitas, o professor Cláudio Bento, que a gente quer mandar um grande abraço, cheguei em boa hora, boa tarde, Gilbert e Tatiana. Boa tarde, seu lindo. O Givalber lembrando, Março, Mulheres na Resistência. E o Cláudio, o professor Cláudio Bento, ele lembrou, março é um mês lindo, não é de graça que abro o mês fazendo aniversário no dia 1º. Tá? Grande beijo para você, professor Cláudio Bento. O Jorge Varela, boa tarde, professor Gilbert, professora Tatiana e participantes da live. Muito obrigado, Jorge Varela. Marco Vital, boa tarde, lá da Paraíba, meu querido Marcão. A Vera Lúcia Vieira, boa tarde, compas da Resistência, querido Gilbert Givalber. Maria de Lourdes Ferreira, ela escreveu aqui, aí deve ter caído do lado do telefone lá. Levanta aí, Maria de Lourdes, termina o seu comentário, minha querida. O Jorge Varela, professor Gilbert, acredito que o mérito do discurso de despedida da ex-presidente Dilma Rousseff foi ter exposto o medo da elite, da consciência de classe pelas pessoas assalariadas no Brasil. Essa é uma questão interessante que a gente pode voltar e comentar daqui a pouco. A gente vai separar aqui, tá bom, Jorge Varela? Eu quero mandar um grande abraço em nome aqui da equipe ao Antônio Carlos. O Givalber está pedindo aqui, ó, arrocha nos likes, minha gente. O Antônio está sempre presente, que eu estou lá na mediação, eu sempre vejo ele por lá. Boa tarde, Antônio. Eu sou a mulher que passa o foice. E o Paulo César Ribeiro, nosso grande parceiro, membro lá do Rio de Janeiro, professor. Boa tarde aos dois, parabéns pelo tema tratado hoje por vocês. Melquisedeque Fernando está aqui, ó. Mais de 320 mil mortos no país, temos mais de 10 mil médicos brasileiros formados no exterior e o governo federal e os deputados esquecem. Não terminou. De nos... Completa aí, Melquisedeque. Jorge Varela, professora Tatiana, a ex-presidente Dilma teria sido golpeada, além do caráter misógino, se ele terminou aqui, se a ex-presidente Dilma pudesse ter sido golpeada pelo fato dos militares não aceitarem uma que foi a vítima da ditadura militar. Então, está aqui uma questão. Deixa eu só responder esse questionamento, porque eu acho isso muito, muito importante, né? Não cabe aqui, não é um objetivo, resumir o golpe a uma questão misógina, a uma questão de gênero. Não é só isso.
Hora nenhuma eu falei, o golpe foi só misógino. Não. Nós temos, tanto que no início da fala, a gente coloca o vídeo, coloca a própria fala da Dilma Rousseff. Nós temos o golpe, ele é político, ele é econômico, ele é de raça, ele é de classe, ele é de gênero, ele é por causa da descoberta do pré-sal, ele é por causa de uma grande conquista, das minorias, quando eu falo minorias representadas, né? É um golpe plural, mas o discurso machista, o discurso do patriarcado, ele foi fundamental para potencializar, olha a palavra, para potencializar o golpe. Quando eu falo potencializar, é jogar mais gasolina. É jogar mais gasolina, você tem, digamos, uma estratégia a mais para derrubar. Você tem uma arma a mais para desqualificar, porque é um corpo feminino. E o corpo feminino, ele já é historicamente marcado pela desigualdade. Ele já é historicamente marcado pelo deboche. Ele já é um lugar marcado histórico. Ela nem devia estar lá historicamente, se a gente for pensar. Ali nem é o lugar de uma mulher. Se eu for pensar na lógica do machismo, é essa. Uma presidenta mulher? Você tá louco? Né? Tanto é que quando alguma coisa... Tá vendo? É uma mulher, né? Tinha que ser, né? Mulher. Então, ele potencializa esse discurso. O Brasil, isso não... Outra autora que fala que não sou eu, que é a própria Tiburi, né? Ele não se utiliza de todo o fascismo que a gente conhece, mas ele pega instrumentos do fascismo. Ele vai se utilizando daquilo que é interessante para ele. E a misoginia foi um discurso e uma estratégia interessantíssima da direita para derrubar. Covarde. Muito covarde. Mas foi uma estratégia muito bem utilizada pela direita. E que, aí eu vou na sua pergunta, meu querido, que você falou, se dá para fazer um paralelo em relação ao discurso do Pasquim, né? Isso. Deixa eu só passar uma coisa bacana aqui para você. O professor Paulo César Ribeiro está aqui, ó. Parabéns, professora Tatiana Coelho, muita clareza e objetividade em sua análise. Aí o Jorge trouxe aquela questão, ele trouxe já outra, eu vou passar. O Enoque, que é o nosso novo membro, ele escreve assim, ó, uma ferida que vai demorar para cicatrizar, nossa democracia tão frágil, e essa violência do golpe deixou milhões de brasileiros feridos na alma. Força, Dilma. Aí tem uma outra questão do Paulo César, que eu vou colocar depois que você falar sobre essa nossa questão que a gente levantou. Aí eu volto e leio todas do Paulo, do Oswaldo Silva, muito obrigado, Oswaldo Silva, que está aqui, e do Jorge Varela, a gente lê para a gente fechar o próximo bloco. Fala um pouquinho da tua pesquisa, se tem como fazer essa ligação de alguma forma com o que aconteceu com a Dilma, porque com a Dilma aconteceu também o uso de muito mesmo da imagem, inclusive de chargistas, de seguidores do golpe. Você para de dar spoiler na minha tese, viu? Você para de dar spoiler aí no meu trabalho. Olha quem está aqui, o Romeu Fex, a origem de todo golpe é econômica. São os interesses da elite econômica que está em jogo. Muito bem, meu querido Romeu. Sim, Tatiana. Exato. Concordo também. Também, se soma com outros fatores. Mas vamos embora. Primeiro eu tenho que esclarecer para todo mundo, que não é todo mundo que sabe, né, que está aqui presente, o que já foi trabalhado. Então, vou tentar ser o resumido ao máximo, porque eu acho que nós temos pouco tempo. Enfim, na minha dissertação de mestrado, pessoal, eu faço uma análise do discurso dentro de uma mídia de esquerda, que é o Pasquim, muita gente deve conhecer, porque foi o jornal mais consagrado durante a ditadura militar, como o jornal que mais bateu de frente com a ditadura, né? Ele foi o jornal que transgrediu um momento histórico, porque ele era debochado, porque ele debochava da ditadura, dos milicos. Enfim, o Pasquim, ele revolucionou um paradigma, não só no tempo, mas inclusive na materialidade do discurso. Porque o Pasquim, ele foi um grande periódico que ele vai investir muito na questão gráfica. Tanto é que a gente tem uma leva de chargistas dentro do Pasquim.
Enfio, Ziraldo, não só chargista, mas também Milo Fernandes, o Laerte, na época, estava também, outros nomes, era uma infantaria, eu sempre falo, era uma infantaria atacando a ditadura militar. Mas não atacavam somente a ditadura militar. Quando eu analiso, por exemplo, as charges do Pasquim, e aí, olha só, eu não estou tirando a sacada do Pasquim, que foi maravilhosa. O deboche, o humor, o jeito que eles faziam política, era de uma transgredir aquele lugar, transgredir um tempo, e debochava da ditadura. E o próprio Ariano Suassuna fala, né, não existe um autoritarismo que resista a um grande deboche. E foi o que Pasquim fez com a ditadura. Só que, infelizmente, ele não fez só com a ditadura. Ele também fez com os corpos feministas. Então, por quê? Você tem que entender, professora, que aquilo é fruto de uma sociedade de um tempo, as pessoas eram machistas. Sim, eu entendo que aqueles chargistas são frutos de teias que teceram uma estrutura de gênero, de masculino, que está até hoje na nossa sociedade. Mas, enquanto historiadora, e uma historiadora feminista, eu tenho a obrigação de olhar para o passado e apontar o dedo na ferida. Você pode ter sido transgressor aqui, mas você foi extremamente conservador ao analisar um corpo feminino. Porque se eu não faço essa releitura do passado, eu não consigo fazer essa leitura no presente. E aí vem a sua pergunta, você falou assim, dá para fazer essa leitura em relação ao Pasquim, que você estudou as charges do Pasquim, viu essa desqualificação no Pasquim? Gente, o Pasquim era um jornal de esquerda, né? Nós estamos falando aqui de um periódico que traz em si a esquerda, um discurso da esquerda, extremamente machista, extremamente misógino, extremamente homofóbico. O Pasquim é homofóbico, o Pasquim é machista. Mas ele lutou contra a ditadura. Massa, beleza, eu tenho plena consciência disso. Mas aqui eu estou falando, o meu trabalho é quanto historiadora e uma historiadora de gênero. Eu tenho obrigação do meu ofício em lançar esse olhar, independente se seja um jornal de esquerda ou um jornal de direita. E quando você me pergunta, dá para fazer essa viagem no tempo e jogar esse olhar para o governo Dilma? Sim, dá para fazer. É o que eu vou tentar fazer. Né? É o objetivo do doutorado, é tentar fazer isso. E tentar analisar que o corpo feminino, ele não tem partido. Ele não tem partido. A misoginia não tem partido. Ela não é de esquerda, ela não é de direita. Ela tem mais potência do discurso do lado direito. Ela tem, digamos, mais autoridade da fala na direita. Mas ela também é proferida pela esquerda. E a gente tem que começar a se conscientizar disso. A gente tem que começar a se conscientizar de como nós e a própria esquerda, os próprios progressistas, são violentos em seus discursos quando o objeto a ser, e eu nem gosto dessa palavra, o sujeito a ser analisado é o feminino. E é onde eu falo, a misoginia, ela não tem partido, ela tem corpo. Independente desse corpo ser de direita ou de esquerda, o discurso sempre é violento. Eu não gosto da Tabata Amaral. Eu não gosto. Eu não gosto do cargo, né, que ela exerce, da política pública que ela exerce. Mas eu jamais vou proferir ou vou autorizar qualquer pessoa a desqualificar uma Tabata Amaral ou desqualificar uma outra mulher de direita se essa crítica vir em cima do corpo dela. Porque eu estou sendo condizente com uma opressão. Essa crítica, ela tem que ser em cima de uma estadista, do lugar que ela ocupa, e não do corpo que ela traz. Porque aí isso vira misoginia. E eu não posso reproduzir isso. Eu não posso reproduzir isso enquanto mulher, eu não posso reproduzir isso enquanto educadora, eu não posso reproduzir isso enquanto feminista, eu não posso reproduzir essa fala a partir do meu lugar social por ser de esquerda. Não posso. Então, a gente tem que tomar cuidado e estar sempre alerta com essas questões. Felizmente, e isso não nos foi dado, que fique muito bem claro, isso é uma luta, e uma luta muito acirrada dentro dos partidos de esquerda para as mulheres estar ocupando espaços públicos hoje. E a gente consegue ver essas violências constantemente.
Nós tivemos a Isa Pena em São Paulo recentemente, dentro de uma plenária, dentro de uma assembleia estadual. Assediada em pleno do dia, com câmeras por todo lado. Um corpo feminino sendo assediado dentro de uma Assembleia Nacional. E uma deputada estadual, né? Ainda tem mais essa, era uma autoridade, né? Uma mulher como deputada por um par dela, né? E o cara não foi punido. Não foi punido. Deixa eu colocar uma questão. Desculpa, vai. Não, pode, eu já terminei, vai lá. Vamos colocar uma outra questão do Jorge Varela, que eu achei muito bacana. Porque nós estamos tentando não entrar para o lado político para valer, tá, gente? Para o lado econômico. Aí eu discordo com você, porque gênero é política. Desculpa, a Tatiana vai falar o que ela quiser. A gente está tentando levar mais para o lado, esse lado da Dilma, mulher, essa questão. E eu acho que essa questão que o Jorge Varela traz é interessante, entendeu? Ele fala assim, professor Gilbert e professora Tatiana, a ex-presidenta Dilma Rousseff teve uma participação expressiva das mulheres em seu massacre moral. Onde foi parar a sororidade das mulheres brasileiras? Ótima pergunta. Bom, eu sempre gosto de falar, essa questão de sororidade virou uma palavra linda, né? Virou uma palavra linda dentro do feminismo, mas muito pouco problematizada. Primeira coisa, quando eu falo em sororidade, eu não posso pensar só em mulheres. Isso não é uma característica de mulheres. Do mesmo jeito que existe pobre de direita, gente, existe mulheres machistas. É triste falar isso, é triste. Mas é a realidade. Não é por ser mulher que você tem uma consciência de gênero, que você tem uma consciência de classe, que você tem uma consciência de... Não é por ser mulher que você é feminista. Isso é a primeira coisa que a gente tem que colocar. E cadê a sororidade, né? A sororidade das mulheres em relação a Dilma. Já começa aí. Primeiro, nem todo mundo tem consciência de gênero. Houve sororidade por parte de muitas mulheres? Houve. Mas deveria ter tido, inclusive, sororidade pelos homens. Sororidade não é algo exclusivo da pauta feminista. Sororidade é quando você reconhece a dor do outro e você se torna empático com aquela dor. Por isso que hoje nós já estamos pensando num outro conceito dentro do feminismo que, para anteceder a sororidade, que é a questão da dororidade. Antes de você pensar em exercer sororidade, a gente tem que pensar na dororidade, que é sentir a dor do outro. Isso é difícil, porque existe uma cobrança muito grande de achar que por ser mulher, você vai dar a mão e ser empática com a outra. Não vai. Sinto muito, não vai, porque não é o termo mulher, é ser mulher, é ter consciência de gênero, é ter consciência de classe, é ter consciência do seu lugar social, é ter empatia, é uma rede, é um monte de coisa que vai se cruzando. O fato de ser mulher não vai resolver o problema da misoginia. Não vai. Nós temos aí, por exemplo, o nosso Congresso Nacional. Tem mulher? Tem mulheres. Vai ver a política que exercem. Vai ver se é uma política de emancipação feminina ou feminista. Vai ver se é uma política de emancipação da classe. Se é uma política antirracista. Não é. Nem sempre é. Por isso a importância de trazer todas as pautas para discussão. É gênero, é classe, é raça, é questão indígena, é a questão migratória. Porque eu ser mulher branca não explica todo o fato, toda a desigualdade feminina. Eu tenho que trazer uma mulher preta para falar. Ela vai falar do lugar dela e do questionamento dela. Do mesmo jeito que uma mulher indígena vai vir, e os problemas dela vão ser completamente diferentes do meu. Então, a gente tem que, primeiro passo antes de pensar sororidade, é aceitar a realidade, gente, que não é o fato de ser mulher te coloca numa condição de consciência de gênero. Isso não é.
Se fosse assim, nosso Congresso não estava com esses rostos e corpos femininos que estão lá. Nós temos várias mulheres no Congresso, ainda minoria, sim, concordo. Mas essa minoria nos representa? Dentro da categoria gênero? Não nos representa. A maioria não nos representa. Então, sororidade é uma palavra muito linda, é uma palavra muito bonita, mas a gente não pode esquecer que o fato de ser mulher não condiciona você a ser feminista. Isso já é uma outra coisa. Ser mulher é uma coisa e ser feminista é outro lugar de fala. Então, você tem que ser mulher, você tem que ser feminista, você tem que ter consciência de gênero, você tem que ter consciência de classe, você tem que ter consciência de raça, você tem que desenvolver várias consciências para poder se encaixar no termo do feminismo. Feminismo não é só ser mulher. Não é. Isso vem de uma luta. Isso vem uma luta de crítica às relações entre feminino e masculino. Então, não cobrem sororidade de quem não tem consciência de gênero, porque isso não vai acontecer. Pelo contrário, elas estão ali para reproduzir a pauta da direita. É o que eu falei, do mesmo jeito que existe o pobre de direita, que ele está ali para reproduzir o discurso da classe do patrão, tem mulheres que vão reproduzir o discurso da opressão. Enquanto eu não tiver uma consciência de gênero, do mesmo jeito que eu tenho que desenvolver uma consciência de classe, a gente não vai para frente. Por isso que eu falo, e essa consciência de gênero, ela não só para mulheres, ela é para todos, todas e todes. Tem que ser geral. Porque antes de ser mulher, nós somos humanos. E é isso. Nem vou falar muito. Show de bola. Olha que o Paulo César, nosso grande amigo, nosso parceiro, membro do canal, grande incentivador, apoiador e parte do canal. Paulo César Ribeiro, você está tocando em nossas feridas, que precisam ser tratadas e curadas. Precisamos curar chagas culturais e essas horríveis discriminações. Parabéns. O Givalber, editor do canal, olha o que ele escreve aqui. Vou colocar na tela. Depois eu vou ler do Jorge Varela, para a gente fechar. Jorge Varela está ajudando a gente a fazer o programa hoje. Muito obrigado, Jorge. Olha o que o Givalber escreve. A TV Resistência Contemporânea recebeu dentro de sua programação, no mês de março, exatamente 23 mulheres, discutindo sobre os mais variados assuntos da política, economia, religião, cultura, etc, etc, etc. A Tatiana Coelho, a professora Tatiana Coelho, está fechando o mês de março, Mulheres na Resistência. O Jorge Varela, que está ajudando a gente a fazer o programa, junto com o Paulo César, com o Givalber, vou citar os nomes aqui, senão eles me matam. Claudimir Francisco, Oswaldo Silva, Jorge Ângelo, tá? Com o Romeu Fex, meu grande companheiro, Oswaldo, já falei, o Enoque, novo membro do canal, Marco Vidal da Paraíba, tá? Essa galera, tá? Eu quero que você leia essa pergunta que está na tela, Gilberto. Isso, eu acabei de pôr para você ler. Olha, eu vou ler rapidamente para todo mundo, né? E depois depois ele concorda. Sim, professora Tatiana, concordo contigo. Então, olha que o Jorge Varela colocou. Professora Tatiana, como cobrar sororidade de homens em uma sociedade machista e misógina? Ninguém dá o que não possui. Infelizmente, essa é a realidade da sociedade brasileira. Aí a gente quer fechar com essa questão do Jorge, depois eu vou dar um abraço em cada um e cada uma, e o Givaldo está avisando da nossa live daqui a pouco, às 19h30, que a gente vai já falar. Tatiana Coelho. Vamos lá. E aí não é nenhuma receita de bolo, isso é subjetivo, é o que eu acredito, é o que eu faço, foi a minha escolha de vida, é aonde eu aposto as minhas fichas. Educação. Educação. Educação e educação. O processo da desconstrução nasce da educação. Paulo Freire fala, é o processo da emancipação, a educação que liberta. E quando eu falo essa educação, é a educação da emancipação, é a que liberta mesmo. Como desconstruir o machismo? Educando. Diariamente.
Diariamente. Todos os dias. Porque o machismo, ele é diário. Então, eu tenho que desconstruí-lo diariamente. Eu tenho que interromper o machismo diariamente. Cotidianamente. Porque ele me corta cotidianamente. Ah, eu preciso ser violenta? Não. Mas você precisa tocar o dedo na ferida. Igual alguém falou aqui, você está tocando o dedo nas nossas feridas. É o objetivo. Paulo Roberto. É o objetivo. Se você se incomodou, se você fez puta que o pariu, eu já fiz muita merda nessa vida. Cara, é o objetivo dessa live. É o dedo na ferida. É exatamente isso. É o dedo na ferida. E aí, a partir do momento que você se conscientiza disso e você começa a pelo menos tentar, a desconstruir práticas, imaginários e ações, a gente está começando a abrir um novo caminho. Eu, particularmente, e aqui eu falo, professora Tatiana, eu acho que a educação é o caminho. Eu não vejo outro. E eu falo educação na base, nos anos primários, no ano fundamental, no ensino médio. Por quê? Porque foi justamente aí, são nessas raízes históricas, o machismo vem de muito tempo. Então, é muito mais fácil eu construir uma perspectiva de gênero ainda com essas crianças, com esses estudantes e adolescentes que ainda estão num processo de uma mente em construção, né? Todo mundo fala em desconstruir. Eu quero construir. Eu quero desconstruir esse machismo? Quero. Mas muito mais que desconstruir, eu quero construir uma consciência de gênero. E eu quero construir o meu caminho, o meu norte é a educação. Eu não vejo outro lugar. Eu, Tatiana, eu milito dentro da minha sala de aula, fazendo consciência de gênero diariamente. Porque o machismo, ele é diário, ele é cotidiano. Consequentemente, a minha atitude enquanto formadora, enquanto uma construidora de uma análise de gênero libertadora, e quando eu falo libertadora, gente, eu não quero colocar aqui que é uma perspectiva ridícula que ainda rege essa sociedade, pelo amor de Deus, que acha que a questão do feminismo quer se sobrepor, quer estar numa hierarquia superior, as mulheres querem dominar o mundo. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu quero morrer quando fala isso, né? É um processo de equidade, é uma luta por equidade dos corpos. A gente não está negando que nós somos diferentes. Nós somos diferentes. A gente sabe que a gente é diferente. A gente sabe que a gente tem um biológico diferente, a gente tem TPM, a gente tem questão hormonal, a gente engravida, a gente para, a gente precisa de um monte de coisa. Enfim, nós somos diferentes. Mas diferença não é sinônimo de desigualdade. Onde é que está escrito isso? Que eu não sei. Onde é que diferença, o fato de eu ter um corpo diferente, tem que me colocar numa posição desigual socialmente? E aí eu posso levar essa análise não só para o gênero. Eu posso colocar isso numa categoria LGBTQIA+. Por que o corpo, ele incomoda tanto uma sociedade? E aí a gente vai ter... Aí isso é assunto para outra live. Por que o corpo que transgride o seu lugar histórico, seja ele feminino, e seja ele, por exemplo, ou masculino ou feminino, o feminino que não cumpre com aquela pauta do corpo feminilizado, ou o masculino que não cumpre com a pauta do corpo masculinizado, ele vai sofrer preconceito. Porque ele está fugindo da norma. Por isso que é heteronormatividade, porque foi criada uma norma social. E quando a gente não se encaixa na norma, que a gente entra no desvio, a gente começa a ser segregado. E aí não é só o corpo feminino. E aí isso aí vai desembocar para outras discussões. Por isso eu volto no título da questão, o corpo. Eu não usei gênero, eu não usei mulher, eu coloquei o corpo do golpe. Não foi isso? É o título da live, o corpo do golpe. Porque o corpo é um lugar golpeado historicamente. O feminino de forma mais violenta, de forma mais escrachada. Mas outros corpos são violentados diariamente, que não são femininos. E aí a gente tem que pensar, qual é o papel, por que o corpo tem essa potência política tão grande na sociedade? De onde vem isso?
Até quando um corpo vai ser politizado e vai ser marginalizado, caricaturado, vai ser violentado por ser um corpo que não ocupa o lugar destinado a este corpo. E aí eu acho que é melhor fechar com essa reflexão do que qualquer outra coisa, né? Acho que pensar o corpo, deixar essa perspectiva de pensar o corpo político, é bem interessante. Que a gente abre o leque, a gente foge da questão de só do feminino e abre um leque. Muito bom, muito bom, muito bom. Olha, gente, nós estamos fechando a nossa live. Eu vou já passar para a professora Tatiana Coelho fazer as considerações finais dela. Eu quero agradecer demais ao Jorge Ângelo, tá certo? Ele está avisando aqui, Givaldo, às 19h30, estamos juntos e misturados. José Macedo, Jorge Ângelo, o Enoque Rangel. Educação, essa é a palavrinha-chave. Uma sociedade que zela pela educação tem muito mais chances de superar, vencer suas mazelas sociais. O Givaldo Arruda está lembrando da live das 19 horas, e o Pedro Benedetti, que eu espero que ele tenha escrito isso aqui e tenha ficado para ouvir, porque senão é covardia, escreveu aqui o seguinte: Dilma Rousseff foi um grande retrocesso no Brasil. Você precisa fundamentar. Se você escreve isso, você está jogando palavras ao vento. Não, é só você perguntar, retrocesso para quem? Para quem, exatamente. Você está... Para quem? Exatamente. Então, eu quero agradecer ao Jorge Varela, que nos ajudou bastante, o Givaldo Arruda, o Paulo César Ribeiro, muito obrigado. Muito obrigado ao Claudimir Francisco, Oswaldo, cada um de vocês, o Romeu, muito obrigado ao Enoque, o Marco Vidal, muito obrigado a cada um e cada uma. Eu passo a palavra Edivânio Marcelino de Lima, fora Bolsonaro. Vamos colocar na tela, que é para dar sorte. O Brasil tem que ficar livre desse genocida criminoso, desse miliciano filho da mãe. Muito bem, Edivânio. O Paulo César, gostei muito da live, mas vou precisar sair para uma reunião urgente. Parabéns aos dois, abraços fortes. A gente está terminando, tá? Givaldo Arruda, muito obrigado, gente. Vocês contribuíram maravilhosamente através do chat. Esperamos todos às 19h30. O Jorge Varela, o corpo, seja ele de que gênero for, é o que dá forma e expressão à liberdade plena. É o Jorge, exato. Cara. Muito obrigado, meu querido. Exato. Tatiana Coelho. Vamos lá, considerações finais, né? E aí, vamos lá, meter o dedo na ferida de novo. Eu só gostaria muito da gente não perder a lembrança, da gente não perder a memória, porque realmente o Brasil tem uma memória, digamos, um pouco, né, passageira. E aqui eu não estou negando a questão da vitória. É emocionante o processo do Lula. A gente vê as pautas do Lula em todo lugar, né? O nome do Lula, a injustiça que ele sofreu, todos os anos que ele ficou preso. Isso é injusto, ele tem que ser indenizado, ele tem todas as etapas que retratem o que fizeram com este homem tem que ser feito. Mas não esqueçam do que fizeram com essa mulher. Não esqueçam da violência sofrida por essa mulher. Não estou aqui desqualificando e estou criticando. Você está falando que a Dilma tem que ser isso? Não. Não. Ambos devem ser justiçados. Ambos. Porque a violência proferida sobre esses dois corpos foram diferentes. Mas nem por isso deixaram de ser violência. Então, ambos devem ser retratados na história do Brasil. E essa mulher, ainda mais, porque foi a primeira mulher eleita democraticamente neste país. E uma mulher eleita e reeleita democraticamente, sofreu um golpe potencializado pelo fato de ser mulher. Então, que fica essa reflexão. A gente tem a obrigação ética e moral de reescrever a história dessa mulher. Dessa grande lutadora, dessa grande guerreira,
dessa grande estadista, que teve sua imagem jogada no ralo da história brasileira. Essa é a grande verdade. Jogaram a imagem dessa mulher no ralo. E nós vamos tirá-la de lá. Nós vamos reescrever a história dessa estadista. E essa história vai ser recontada para todas as mulheres, para todos os homens, para mostrar o potencial que foi o governo, a pessoa, a estadista, a mulher, uma mulher que tem uma história de luta, de uma dignidade. Nós, enquanto historiadores e historiadoras, temos o dever moral, ético, de reescrever essa história. E esse é o meu objetivo, que eu vou tentar fazer através da educação, que é o caminho que eu acredito. Mas fica aqui o meu pedido, não esqueçam, toda vez que fale em golpe, lembrem que o corpo que sofreu o golpe foi um corpo feminino. O corpo que sofreu o golpe foi um corpo feminino. Tá bom? Então, fica essa provocação e eu acho que tá legal. Acho que por hoje tá legal. Muita provocação por dia só, né? Tá ótimo, ótimo, professora Tatiana. Maria Fátima escreveu, verdade. Muito obrigado, Maria Fátima. Muito obrigado, Jorge Varela. Acredito que a vitória do Lula passa pela vitória da Dilma. Genilda Maria está respondendo o cara lá na frente, lá atrás. A Genilda escreveu, para seu desgoverno, só o projeto do Mais Médico teria salvado milhares de vidas, mas para um genocídio isso não vale. Ela está lembrando de uma das dezenas de políticas públicas criadas pela Dilma. A Dilma criou políticas públicas. A gente fala muito do governo Lula e acaba, gente, de uma certa forma, ajudando a invisibilizar um governo que foi muito bom. Cometeu erros? Cometeu. Lula também cometeu. Eu quero agradecer ao Sossô, né? Chegou aqui dando boa noite, a gente está terminando, tá? E a cada uma, ao Givalber Arruda, lembrando que agora, às 19h30, daqui uma hora, a gente está aqui. Givalber, eu já ouvi, Givalber, eu não vou ficar até 7h30, Givalber. Oxi, que coisa! Oh, meu Deus, já ouvi, eu entendi o recado. Cala a boca, Tatiana, para de falar. Eu já entendi. Olha o Binho aí, ó, o Binho. Dilma Guerreira da gente brasileira. Muito legal. Exatamente. Tatiana Coelho, um beijo. Muito obrigado, professora. Imagina, meu querido. Estamos sempre aqui. Muito obrigado. A audiência de todas, de todos, de todas presentes. É um prazer sempre falar sobre isso, né? É natural, gente, não adianta. Já é algo que eu trabalho há algum tempo. Eu adoro falar sobre isso. Eu acho que mais do que nunca é o momento. Nunca foi tão importante falar sobre essa questão, evidenciar o golpe através do corpo, porque aí a gente traz para a discussão não só as questões econômicas, a questão do pré-sal, enfim, todas as análises do golpe, mas mas a gente fecha e não deixa de pensar a questão da misoginia, do machismo, do patriarcado, que está tudo interligado, eles estão todos interligados. Não foge a classe, não foge a questão de classe, não foge a questão de raça, não foge a questões, tantas outras questões. Então é muito importante a gente estar pensando tudo junto e misturado. Não coloca assim caixinhas os pensamentos. Isso é algo bem positivista, bem já ultrapassado. A gente precisa pensar tudo entrelaçado. Então, assim, isso, mais do que uma fala, eu acho que foi muito mais provocações, né? Eu gosto muito mais de provocar. E reflete, que a provocação leva ao pensamento e leva à reflexão. Então, espero que eu tenha contribuído com isso, mesmo o celular caído aqui no início da live, porque eu sou super delicada, igual um rinoceronte, né? Fica esse jeitinho feminino de ser aqui. Adoro esse jeito delicado, fofo que eu tenho. Foi ótimo. O Afonso Assis está aqui, agradeço. A Vera Lúcia aplaudiu, a professora Tatiana, o Givalva está morrendo de rir. O Binho Leão Santos, Dilma Guerreira da gente brasileira, boa noite. Jorge Varela, lembremos, o Lula decresceu pelo golpe na Dilma. Muito obrigado a cada uma. Maria Fátima, dizendo verdade. E até mais. Obrigado. Um beijo. Beijo, gente. Até mais.